Olá a todos e a todas. Eu venho apresentar um trabalho intitulado Análise microbiológica do extrato de pólen de melipônios cutelares em culturas de bactérias gram-positivas. Esse trabalho tem como minha autoria Gabriele de Lima Mendes, juntamente com a colaboração de Ariana Lodemila Silva de Albuquerque, uma co-orientação de Abel Barbosa Lira Neto e a orientação de Maria do Carmo Carneiro. Sabe-se que a maior parte do pólen apícola estudado e comercializado ele é preveniente de colônias de abelhas com ferrão, as abelhas africanizadas, e pouco se conhece sobre as características relacionadas ao pólen da abelha nativa, a abelha sem ferrão, e dos seus constituintes em ação bactericida. Sabe-se também que esse elemento da colmeia ele possui um alto valor nutricional, uma atividade antimicrobiana e antioxidante e produz ácido fítico em quantidades significativas. Nisso, o objetivo da pesquisa é utilizar o pólen da abelha uruçu, a Melipônios cutelares, em ensaios microbiológicos com bactérias patogênicas gram-positivas em ensaios in vitro e testar o extrato desse pólen em várias diluições em meio de culturas de bactérias predefinidas do Programa de Acreditação em Análises Clínicas do PNCQ. A amostra do pólen ela foi coletada em um meliponário localizado na zona urbana de Arapiraca, em Alagoas, e posteriormente armazenada em geladeira no Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca. E a bactéria submetida ao primeiro teste, ela faz parte das bactérias do Programa Nacional de Controle de Qualidade, o PNCQ, com a identificação de Staphylococcus aureus MRSA 33591. A extração ela foi feita a partir da metodologia descrita por Carpes e por Vasconcelos, com algumas modificações, onde foi usado 1 grama do pólen macerado a 10 ml de etanol diluído a 70%, onde foram feitas a partir de agitação, tanto em agitador magnético quanto banho-maria, onde no agitador magnético foi feito a 70 graus, com agitação constante, e em banho-maria foi feito a 70 graus com agitação manual a cada 5 minutos. Após passado 30 minutos para ambos, foi levado a 20 minutos para a centrífuga e após os 20 minutos na centrífuga foram separados a primeira extração. Repetimos novamente o mesmo processo, tanto para o banho-maria quanto para o agitador magnético, posteriormente para a centrífuga e obteve-se a última extração desse pólen. Com essas extrações foram feitas diluições, onde essas diluições tivemos uma diluição que a gente denominou de diluição mãe, que seria a diluição de 100%, onde a partir dessa de 100% obtivemos a de 5%, 10% e 15%, onde posteriormente pipetamos 20 microlitros dessas diluições em discos, e esses discos foram postos em uma placa de Petri já com a bactéria do estudo semeada e levadas à estufa por 24 horas, onde após essas 24 horas, obtivemos os resultados. Os resultados obtidos, tanto para a extração em agitador magnético quanto para a extração em banho-maria, não foram bactericidas, foram bacteriostáticas, onde teve um crescimento interessante, um crescimento legal de diâmetro de halo, onde varia o crescimento desse diâmetro de halo de 6 milímetros até 20 milímetros, no caso dessa extração a agitador magnético, onde podemos observar, a partir da tabela, que as diluições de 15% e 100% foram as diluições onde obteve um maior número de diâmetro de halo, que varia de 14 até 20. Nessa primeira tabela, nesse primeiro estudo, a gente utilizou de controle positivo e controle negativo, onde para controle positivo utilizamos antibióticos e para controle negativo utilizamos o próprio solvente, o etanol. Já na segunda tabela, podemos ver os resultados também bacteriostáticos da extração em suas diluições a partir do banho-maria, onde na primeira extração também há essa variabilidade, onde nesse caso da primeira extração, podemos observar através da tabela que o diâmetro do halo no 5% e no 10% foram onde obtiveram um número maior de crescimento. Já no 15% e no 100% obteve uma variação maior. Na última extração, obteve
obteve-se um resultado de diâmetro de halo também bastante significativo, onde variou de 15 milímetros até 24 milímetros de crescimento desse halo. Também utilizamos um controle positivo e um controle negativo, como controle positivo antibióticos e como controle negativo o próprio solvente. Aqui pode-se observar, né, em alguns exemplos dessas placas que eu trouxe aqui, o crescimento do diâmetro do halo, um crescimento significativo, e um crescimento bacteriostático, como eu falei anteriormente. E obteve-se resultados promissores na ação desse pólen, da Melipones cutellaris, junto à bactéria do estudo. Assim, possibilita uma abertura de leque enorme, que vai viabilizar em vários ramos a farmacologia, tanto no tratamento de alguns patógenos utilizando o pólen, quanto para a produção de antissépticos, por exemplo. E a depender dos resultados finais, esse pólen ele poderá ter outra aplicatividade e valor de mercado, e assim estimulando os meliponicultores às novas práticas para a elaboração de outros produtos. E a exemplo de fazer alguns mix e blends que esse pólen, ou até mesmo a comercialização desse pólen das abelhas nativas para a indústria farmacêutica, justamente para a criação desses outros produtos, já que esse pólen ele obteve, nesses primeiros resultados, um resultado bacteriostático. Aqui são as referências utilizadas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da prestação do trabalho no evento, e também gostaria de agradecer aos parceiros da pesquisa,